A paz do Senhor, amados. Mais uma vez, Pastor Márcio, Assembleia de Deus, Ministério Proclamar em Mesquita, Pastor Cláudio César Laurindo. Quero deixar uma mensagem para os irmãos nesta noite, que está no livro de Naum, profeta Naum, no capítulo 3, versículo 1, fala o seguinte: Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e de rapina, e não se aparta dela o roubo. Essa mensagem, irmãos, esse livro, o profeta Naum, ele está pregando contra duas cidades, contra a cidade de Nínive e contra o Egito, contra a capital do Egito. Está falando sobre a destruição. Mas eu quero falar aqui sobre esse versículo que eu acabei de citar, sobre rapina, sobre roubo, sobre mentiras. Vamos lá, o profeta Naum, ele está anunciando a destruição da grande cidade de Nínive. Todos aqui sabem que Nínive foi uma poderosa cidade que foi capital da Síria, e este povo já tinha sido condenado pelo próprio Deus. Vamos voltar um pouquinho, 2 livros atrás. Vamos voltar cerca de 120 anos, mais ou menos. No livro de Jonas, quando o profeta Jonas foi enviado por Deus para profetizar contra Nínive, que Deus iria destruir Nínive, aí Jonas não quis ir. Todos conhecem a história de Jonas. Mas naquele tempo, o povo de Nínive, eles não sabiam nem o que era a mão esquerda ou direita. E aí, no decorrer do tempo, Deus, através do jejum daquele povo, do arrependimento, Deus mudou o próprio quadro que ele mesmo tinha determinado para aquela cidade, que era a destruição do povo e destruição da cidade. Pois bem, daquele tempo para cá, Nínive foi ficando cada vez mais forte. O seu poder bélico foi aumentando, o seu poder em todas as áreas foi aumentando. A única coisa que não aumentou foi o temor de Deus. Eles tiveram um grande temor a Deus no momento do anúncio da cidade que seria destruída, do anúncio do profeta Jonas. E eles fizeram um jejum, eles fizeram o que Deus tinha programado no seu coração, que eles realmente se arrependessem. E eles se arrependeram. E aí Deus resolveu refazer a história daquele povo. Só que no decorrer desses 120 anos, mais ou menos, no livro de Naum, ele está anunciando a destruição. Por quê? Neste período, ao invés de aquele povo se voltar para Deus, eles foram ficando mais fortes e foram mais perversos ainda do que já eram. Só que tem um diferencial muito grande. Neste tempo, eles já conheciam a palavra, eles já sabiam o Deus que não destruiu no livro de Jonas. Com certeza, se não era a mesma geração, eles ouviram falar que o profeta Jonas já esteve no meio deles e já anunciou o evangelho, só que eles não deram crédito à palavra. E eles estavam tão poderosos que aquele povo de Nínive, onde eles passavam, eles saqueavam, eles destruíam, eles tomavam, eles faziam uma arruaça em qualquer território que eles ocupavam. E isso foi cheirando mal às narinas de Deus, de uma maneira que Deus já não estava suportando. Quando Deus fala que vai destruir uma cidade, é porque não tem mais jeito. É porque eles já conhecem a palavra, não querem se render de jeito nenhum. E nós sabemos que desde Sodoma e Gomorra, quando chega às narinas de Deus de uma maneira insuportável, Deus ele tem que aniquilar.
E assim ele fez. A Bíblia, ela diz que quando o profeta Naum foi profetizar para aquele povo já estava tomado já pela maldade dentro de si. Então a palavra ela é bem taxativa, ela é bem certa, bem eficaz. Ela não abriu mais margem, Deus não perdoou mais aquela cidade. Aquele povo estava tão tomado pela ganância, tão tomado pela maldade, que eles não se arrependiam de forma nenhuma. E aí Deus, ele usou os povos que naquele tempo eram rivais, os citas, os babilônios, os medos, e eles desviaram o percurso do rio e a cidade de Nínive foi subvertida. Essa cidade, irmãos, ela era tão forte, tão poderosa, que a muralha que cercava essa cidade tinha aproximadamente 33 metros de altura. Dentro dessa cidade tinha aproximadamente 1.500 torres de 60 metros de altura para vigiar os inimigos que estavam vindo a quilômetros de distância. Então era uma cidade intransponível pelo adversário. Mas para Deus não tem isso. Para Deus não tem bambambam, não tem fortão, não tem aquele que Deus não possa bater num milionésimo de segundo. E eles pensavam que estavam em destaque em todo mundo. Realmente estavam diante dos homens, mas diante de Deus não eram nada. O que Deus quer trazer para a gente a respeito desta mensagem? Para você que já é conhecedor da palavra e ainda não se libertou de algumas coisas, eu quero te dizer que a forma que Deus vai te cobrar não é da mesma maneira quando você se converteu, quando você estava começando a caminhar no Evangelho. Hoje, Deus te vê de outra maneira. Você já é conhecedor da palavra, você já sabe o que é pecado e o que não é pecado. Muitas das vezes as pessoas, já conhecendo a palavra, querem dar um jeitinho, querem fazer achando que Deus não vai cobrar, ou Deus não vai ver. Ele vai cobrar e ele vai ver, e vai ser de forma mais árdua, mais áspera. Como Deus ele não quebrou o galho de Nínive novamente, pode ser que esse pecado que talvez esteja passando na sua cabeça, a concupiscência, o desejo de pecar, pode ser, se for executado, Deus possa não quebrar mais o teu galho, meu amado. Então fica na torre da vigilância, fique na torre da vigilância, porque a Bíblia fala o seguinte, primeiro livro aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, presta bem atenção, mas nem todas me convêm. A Bíblia não fala assim, ó, você pode fumar um cigarrinho, vai lá, pode fumar, você pode beber um pouquinho, vai lá, pode beber. A Bíblia não fala com essas palavras. A Bíblia está falando que tudo está no teu acesso. Todas as coisas me são lícitas. Pode. Você só não vai poder entrar no céu, tá? Você pode beber, pode fumar, pode cheirar, pode fazer o que você quiser, pode adulterar, pode fazer, vai lá. Mas o próprio versículo já complementa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E depois fala, todas as coisas me são lícitas. Aí vem a resposta, dentro do próprio versículo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você já é conhecedor da palavra, meu querido. Não pague para ver. Não pague para ver. Aquele povo de Nínive teve a sua chance, mas eles caíram no mesmo pecado e ainda coisas piores. Quando Jesus livrou aquela mulher da morte, já ia ser apedrejada, aí Jesus falou para ela assim, ó, vá e não peques mais. Deus falou para ela, ó, estou te livrando, estou restaurando a tua vida, estou fazendo coisas novas, mas por favor, leva uma vida diferente, larga o pecado. Vai ter uma hora que Deus traz à tona
ele há de cobrar. Você pode até estar pensando agora, nesse exato momento, poxa, eu vou fazer aquilo, porque eu já fiz um tempo, Deus me perdoou, mas vou fazer de novo? E Deus vai quebrar meu galho de novo. Não queira arriscar, meu querido. Não queira arriscar. O Deus de Israel é o mesmo Deus lá de Nínive, lá de Jonas, é o mesmo Deus do profeta Naum. Ele é imutável. Deus, ele é severo, ele é bondoso, é severo, mas tem uma coisa que ele não é injusto. Se ele achar justo que há de punir a pessoa, ele vai punir. Meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe esta palavra para a glória de Deus. Não deixe que o pecado venha invadir o seu coração, porque a cobrança que Deus pode fazer contigo hoje pode não ser a mesma cobrança que Ele fez contigo alguns anos atrás, quando você não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Hoje você já tem mais. Amém? Recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus.